Tem discussões no futebol brasileiro que merecem mais do que manchete, merecem análise. E a possível chegada de Rodrigo Góes ao Flamengo é exatamente esse tipo de discussão. Uma que envolve muito mais do que o entusiasmo de torcedor, muito mais do que a euforia de ver um nome grande voltando ao Brasil. Envolve dinheiro real, risco real e uma decisão que pode definir os próximos 3 ou 4 anos do clube carioca de uma forma que vai muito além de títulos ou derrotas pontuais. Vamos começar pelo que sabemos com alguma consistência. Rodrigo Góes tem hoje 23 anos, formado nas categorias de base do Santos, revelado ao mundo pelo Real Madrid, consolidado como titular em uma das equipes mais exigentes do planeta. Não estamos falando de uma promessa, estamos falando de um jogador que já disputou finais de Champions League, que já atuou sob pressão em jogos que valem mais do que qualquer campeonato sul-americano em termos de visibilidade e exigência técnica. Esse dado precisa ser colocado na mesa antes de qualquer outra coisa, porque ele muda completamente o quadro de referência da análise. Quando o Flamengo foi buscar Gabigol lá atrás, estava apostando num jovem que havia fracassado na Europa. Quando foi buscar Bruno Henrique, estava comprando um jogador que havia se destacado no futebol nacional, mas sem jamais ter sido testado em alto nível internacional. Quando foi buscar De Arrascaeta, estava trazendo alguém consagrado no Uruguai e no Cruzeiro, mas ainda por ser comprovado no contexto mais competitivo da América. Rodrigo é um caso diferente. É um jogador que já foi testado e aprovado. E isso, paradoxalmente, é tanto um argumento a favor da contratação quanto um elemento de cautela. Porque quando um jogador já foi aprovado no mais alto nível, o que acontece com frequência é que o retorno ao futebol sul-americano funciona como um passo para trás na trajetória e não como um capítulo novo. Isso não é julgamento, é padrão histórico. Neymar voltou ao Brasil em condições muito específicas, físicas e contratuais, e não rendeu o esperado dentro de campo. Coutinho tentou voltar à Premier League e nunca mais foi o mesmo. Jogadores que atingem o pico europeu e depois se movem para mercados menores raramente recuperam aquele nível. E o mercado brasileiro, por mais que o Flamengo seja um clube gigante em contexto continental, não tem como replicar a intensidade, o ritmo e a exigência do futebol espanhol. Isso não significa que Rodrigo viria ao Brasil em decadência. Significa que o Flamengo precisaria ter clareza sobre o que está comprando. Está comprando um jogador no pico? Está comprando um jogador em transição? Está comprando uma marca? Ou está comprando os próximos anos de carreira de um atleta que, por algum motivo, seja salarial, seja esportivo, seja pessoal, decidiu que o ciclo europeu chegou ao fim antes do que a maioria esperaria? Vamos falar de dinheiro, porque é impossível discutir essa operação sem entrar no terreno financeiro com seriedade. O Real Madrid não deixa jogadores saírem por valores simbólicos, especialmente jogadores que têm mercado. Rodrigo, mesmo que tenha perdido espaço com a chegada de Mbappé, tem valor de mercado estimado entre 70 e 90 milhões de euros, dependendo da fonte e do momento. Isso coloca qualquer negociação com o Flamengo num patamar que o clube simplesmente não opera com frequência. O Flamengo é o maior clube do Brasil em termos de receita, faturamento e capacidade de investimento, mas ainda assim opera numa realidade financeira que está a uma distância considerável dos grandes clubes europeus. Para colocar em perspectiva, o Flamengo faturou em torno de 1,1 bilhão de reais no seu melhor ano recente. Convertendo ao câmbio atual, estamos falando de algo entre 180 e 200 milhões de euros em receita total. Uma contratação de Rodrigo pelo valor de mercado convencional consumiria praticamente metade da receita anual do clube num único movimento. Isso seria um desequilíbrio financeiro de consequências imprevisíveis, especialmente num clube que ainda tem obrigações com outros contratos pesados, com infraestrutura e com um elenco que precisa ser renovado em mais de uma posição. Agora, existe um cenário intermediário que faz mais sentido do ponto de vista financeiro e que provavelmente é o mais próximo do que estaria sendo discutido nos bastidores. O Flamengo não compraria Rodrigo pelo valor cheio. Haveria uma negociação envolvendo salário diferenciado, possivelmente com o próprio jogador abrindo mão de parte do que receberia na Europa em troca de um projeto de vida pessoal, a volta ao Brasil, a proximidade da família, o protagonismo que talvez não tenha mais garantido no Real Madrid. Nesse cenário, o clube carioca pagaria uma taxa de transferência reduzida, talvez entre 20 e 35 milhões de euros dependendo das condições, e toparia um salário que para os padrões brasileiros seria absolutamente excepcional. Mesmo nessa modelagem mais conservadora, o impacto no orçamento do elenco seria brutal. O Flamengo teria que ou aumentar de forma significativa a sua massa salarial total, o que gera desequilíbrio interno com outros jogadores que passariam a questionar seus próprios valores,
ou cortar em outros pontos do elenco para abrir espaço financeiro para um único nome. E aqui surge uma questão tática e gerencial que merece atenção. O Flamengo já passou por episódios difíceis quando criou hierarquias salariais muito assimétricas dentro do elenco. A era de transição após Gabigol, a saída de jogadores históricos por atrito com a gestão, a dificuldade em convencer nomes médios a aceitar condições abaixo do mercado porque o clube priorizava um ou dois astros. Essa dinâmica não é exclusividade rubro-negra, mas ela tem um peso especial num clube com a cultura de protagonismo que o Flamengo construiu ao longo dos últimos anos. Taticamente, onde Rodrigo jogaria? E isso não é uma pergunta simples. No Real Madrid, Rodrigo opera como um atacante de lado esquerdo ou como um segundo atacante numa estrutura de 3 jogadores ofensivos. Ele tem mobilidade, tem capacidade de inversão, tem um senso de posicionamento refinado para pressionar sem bola e aparecer em momentos decisivos. No Flamengo, quem ocupa o espaço mais próximo desse perfil é Arrascaeta, que joga pelo lado, mas essencialmente como meia ofensivo com liberdade para circular. Gerson comanda o meio com uma qualidade técnica acima da média. E Pedro, quando bem fisicamente, é o centroavante de referência. Rodrigo não seria um substituto direto de nenhum desses, seria uma adição de camada. E é aí que o treinador de plantão, qualquer que seja ele, teria que resolver um quebra-cabeça que o futebol brasileiro raramente consegue resolver bem. Como encaixar jogadores de alto custo numa estrutura coerente, sem sacrificar o equilíbrio do time para satisfazer a necessidade de ter um grande nome sempre em campo. O histórico dos grandes clubes brasileiros com contratações de perfil parecido não é animador. O Corinthians, da era de Tevez, conseguiu equilibrar isso, mas foi uma exceção. A maioria das tentativas resulta em elencos desequilibrados, onde há muita qualidade num setor e vazios em outros. Existe também o componente do período de adaptação, e esse ponto raramente recebe a atenção que merece nas análises mais rápidas sobre esse tipo de contratação. Rodrigo cresceu numa cultura de futebol específica. A intensidade do Campeonato Brasileiro, com as viagens constantes, os gramados irregulares, o calor, o calendário sem pausa real, os jogos de Libertadores entremeados com partidas de estadual, é muito diferente da La Liga. Jogadores que chegam da Europa sem esse histórico recente de adaptação ao Brasil frequentemente passam por um período de 6 meses a 1 ano de rendimento abaixo do esperado antes de se encontrarem no novo contexto. E a torcida do Flamengo, que é apaixonada e leal, mas também exigente e implacável com quem não entrega desde o início, dificilmente teria paciência para esperar esse ciclo de adaptação sem pressão. Aqui vale uma comparação honesta. Quando Vidal chegou ao Flamengo, vinha de uma carreira europeia longa e vitoriosa. Seu nível físico havia caído, mas ainda tinha o nome, a experiência, o caráter dentro do vestiário. Não funcionou como esperado em campo, mas tampou buracos de liderança e cultura. Quando Michael saiu e Everton Cebolinha chegou, as expectativas eram altas e o desempenho demorou a justificar o investimento. São casos distintos de Rodrigo, mas o padrão de dificuldade de adaptação se repete com frequência suficiente para ser levado a sério. O que diferenciaria Rodrigo desses casos seria exatamente sua qualidade técnica bruta, que é superior a qualquer um dos exemplos citados. Mas qualidade técnica não resolve o problema de adaptação automaticamente. Ela ajuda, mas não garante. Há um outro ângulo dessa discussão que raramente aparece com a profundidade que merece. O que essa contratação comunica sobre o projeto esportivo do Flamengo? Nos últimos anos, o clube construiu uma identidade de formador de jogadores de alto nível. Vini Júnior, Rodrigo, Militão, todos passaram pelo Flamengo antes de se tornarem os jogadores que são hoje. O clube perdeu esses atletas sem conseguir retê-los, e isso gerou uma frustração legítima na torcida e na gestão. Trazer Rodrigo de volta seria, em parte, uma resposta simbólica a essa narrativa. O clube que formou e deixou escapar agora tem condições de trazer de volta o que construiu. Mas simbolismo tem um custo. E a pergunta que qualquer gestor responsável deveria fazer é: esse custo simbólico se traduz em resultado esportivo concreto? A contratação de Rodrigo garantiria um título que o Flamengo não conquistaria sem ele? Ela fecha uma lacuna tática real no elenco ou está preenchendo uma necessidade emocional da torcida disfarçada de decisão esportiva? Essas perguntas não têm resposta fácil, mas precisam ser feitas. E precisam ter respostas honestas dentro da direção do clube antes que qualquer cheque seja assinado. O Flamengo já tem talentos ofensivos de qualidade. Arrascaeta, quando em forma, é um dos melhores jogadores do Brasil na posição dele. Pedro, quando saudável, é um dos centroavantes mais completos do continente. A linha de frente do Flamengo não é um problema estrutural que Rodrigo resolveria sozinho.
O problema do Flamengo, historicamente, tem sido construção mais sólida no meio, consistência defensiva e um projeto de jogo que se sustente ao longo de 60 partidas por temporada, sem depender de momentos individuais de genialidade. Rodrigo não resolve isso. Ele adiciona brilho, mas não resolve. Existe ainda o fator político da negociação, que em qualquer grande transferência tem um peso real. O Real Madrid, mesmo que aceitasse vender Rodrigo, faria isso de uma forma que não gerasse precedente ruim para futuras vendas de jogadores para o mercado sul-americano. Isso significa que o clube espanhol não aceitaria condições que pudessem ser vistas como desvalorização do atleta. Haveria uma cláusula de recompra, provavelmente. Haveria percentual de revenda. Haveria condições contratuais que protegeriam o Real Madrid de qualquer cenário em que Rodrigo se valorizasse ainda mais e o clube carioca lucrasse com isso sem partilhar com os espanhóis. Essas cláusulas são comuns, mas no contexto do futebol brasileiro, onde o mercado de revenda para a Europa é mais limitado, elas funcionam como uma âncora que impede o Flamengo de lucrar plenamente com a valorização do atleta caso ele se recupere e queira voltar ao futebol europeu. O cenário mais favorável para o Flamengo nessa operação seria um contrato de curto prazo, 2 ou 3 anos, com salário controlado, sem cláusula de recompra agressiva, e com Rodrigo genuinamente motivado a provar que pode ser protagonista num projeto diferente. Nesse caso, o clube teria 2 ou 3 anos de um jogador de nível europeu real, com impacto direto em Libertadores e nas metas de título. Ao final do contrato, Rodrigo estaria com 25 ou 26 anos, ainda com mercado, e o Flamengo não teria comprometido sua estrutura financeira de forma irreversível. O cenário menos favorável, e que também precisa ser colocado na mesa, seria uma contratação cara, com salário elevado, jogador que demora a se adaptar, rendimento abaixo do esperado, pressão da torcida, desequilíbrio interno no elenco e, no final, uma saída sem compensação financeira significativa. Esse cenário não é o mais provável, mas também não é improvável o suficiente para ser ignorado. E o que diz a torcida sobre tudo isso? A torcida do Flamengo, de forma geral, reage a esse tipo de rumor com entusiasmo. E entusiasmo é compreensível. Ver um jogador formado no clube, que fez história no Real Madrid, com bola de ouro coletiva, voltar ao Brasil vestindo o manto rubro-negro é um cenário que tem apelo emocional enorme. Mas a torcida que consome o clube no dia a dia, que paga ingresso, que assina streaming, que compra camisa, também é a mesma que vai cobrar resultado. E resultado não vem garantido com nome grande. Vem com estrutura, com projeto e com decisões gerenciais que nem sempre são populares no curto prazo. O torcedor mais maduro, aquele que viveu os ciclos bons e ruins do Flamengo com perspectiva histórica, entende que o clube já teve nomes grandes e não entregou títulos, e já entregou títulos com elencos que não tinham nomes grandes. A relação entre estrelismo e resultado é muito menos linear do que o discurso popular sugere. O Flamengo bicampeão da Libertadores não foi construído apenas em cima de um nome. Foi construído em cima de um coletivo que funcionou, com um treinador que soube extrair o melhor de cada peça e com um clima interno que favoreceu a entrega coletiva. Rodrigo numa equipe assim funcionaria. Rodrigo numa equipe desequilibrada, sem projeto claro, com troca constante de treinador, que é outra realidade que o Flamengo enfrenta com certa frequência, teria muito mais dificuldade de brilhar. Há algo mais a considerar sobre o lado pessoal dessa equação, porque jogadores também são pessoas que tomam decisões com base em fatores que vão além de dinheiro e futebol. Rodrigo é brasileiro, é jovem, tem família no Brasil, viveu boa parte da sua adolescência longe do país por conta da carreira. Há um desejo humano compreensível de estar perto de casa, de viver numa cultura que conhece, de desfrutar de uma vida que a Europa às vezes não permite da mesma forma que o Brasil permite para um jogador de alto nível. Se esse for um fator real na decisão de Rodrigo, então o Flamengo tem uma janela de negociação que vai além do poder econômico, tem o argumento afetivo, e esse argumento tem valor. Mas aqui vale uma observação importante. O argumento afetivo que atrai o jogador não garante o compromisso do jogador quando as coisas ficam difíceis dentro de campo. Amor ao clube e entrega máxima em situações de adversidade são coisas distintas. Jogadores que voltam ao Brasil por razões emocionais às vezes encontram um futebol mais exigente do que esperavam, uma pressão mais intensa do que estavam preparados para lidar e um processo de adaptação que abala aquele entusiasmo inicial. O que o Flamengo precisa, portanto, não é apenas de Rodrigo querendo vir. É de uma estrutura que saiba receber Rodrigo, que saiba inseri-lo gradualmente sem dependência imediata, que tenha clareza tática sobre o papel dele no time e que tenha paciência institucional, o que é raro no futebol brasileiro, para deixar o processo de adaptação acontecer sem queimar o jogador nos primeiros meses. No fim, essa discussão é sobre o que o Flamengo quer ser nos próximos anos. Quer ser um clube que compete de igual para igual com os grandes da América Latina e, eventualmente, para os grandes da Europa? Ou quer ser um clube que domina o Brasil de forma consistente, com inteligência financeira e projeto de médio prazo? Essas duas visões não são incompatíveis, mas exigem estratégias diferentes.
E a contratação de Rodrigo, dependendo de como for feita, pode ser tanto um passo firme na direção certa, quanto um movimento que compromete a capacidade do clube de tomar outras decisões igualmente importantes nos próximos 2 ou 3 anos. O Flamengo é um clube com capacidade financeira de fazer movimentos ousados. Tem torcida, tem receita, tem visibilidade. Mas ousadia sem critério não é estratégia, é impulso. E os clubes que constroem ciclos vencedores sustentáveis no futebol moderno são exatamente aqueles que sabem distinguir as duas coisas, que fazem movimentos ousados quando o risco está bem calculado e quando o timing está correto, não apenas quando a pressão da torcida e o apelo emocional tornam a decisão inevitável. Rodrigo pode ser uma peça extraordinária para o Flamengo. Pode representar um salto de qualidade real, especialmente na Libertadores, que é o grande objetivo ainda em aberto para a geração atual do clube. Mas ele só será essa peça extraordinária se o contexto ao redor estiver preparado para recebê-lo. E esse contexto, técnico, financeiro, gerencial, cultural, é responsabilidade do clube, não do jogador. Esse é o ponto que fica. Antes de discutir se Rodrigo quer vir, o Flamengo precisa ter respondido com honestidade se está pronto para recebê-lo da forma que o investimento exige. E essa resposta, por enquanto, ainda não está clara para ninguém de fora dos bastidores. E possivelmente também não está clara para quem está dentro deles.